Você já parou para pensar que aquele excesso de peso, algo que muita gente acha normal ou até inofensivo, pode estar ligado a vários tipos de câncer? O que pouca gente comenta é que a obesidade pode estar silenciosamente criando um ambiente perfeito para o desenvolvimento do câncer no seu corpo. E antes que você pense, isso não tem nada a ver comigo, ou isso só acontece em casos extremos, calma. A verdade é que esse risco pode estar mais próximo do que você imagina, e entender isso pode fazer toda a diferença. No vídeo de hoje, você vai entender como a obesidade influencia o desenvolvimento do câncer e o que você pode fazer agora para se proteger e prevenir. Antes de continuar, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. O que exatamente é obesidade? Será que é só uma questão de aparência? Ou existe algo muito mais sério por trás disso? A obesidade é definida como o excesso de gordura corporal, e hoje ela é medida na prática pelo IMC, Índice de Massa Corporal. Esse cálculo é simples, peso dividido pela altura ao quadrado. Mas o que esses números realmente dizem sobre a sua saúde? Quando o IMC passa de 25, já falamos em sobrepeso. Passou de 30, aí entramos no campo da obesidade. E a pergunta que fica é, por que isso importa tanto? Porque esse número não é só estatística, ele reflete algo que está acontecendo dentro do corpo e que pode ter consequências sérias. Hoje, o que se observa no mundo inteiro é um aumento constante da obesidade. Coincidência? Difícil. Maus hábitos do dia a dia, alimentação inadequada, sedentarismo e, claro, a predisposição genética formam uma combinação perigosa, muitas vezes ignorada até que o problema já esteja instalado. A maioria das pessoas já sabe que o excesso de gordura aumenta o risco de infarto, derrame e diabetes. Mas aqui vem a pergunta que quase ninguém faz. Será que para por aí? Nos últimos anos, estudos têm mostrado algo preocupante. A obesidade também está associada ao câncer. E não estamos falando de um tipo apenas. Até 13 tipos diferentes de câncer podem estar ligados ao excesso de gordura no organismo. E o dado mais alarmante vem agora. Estima-se que até 40% dos novos casos de câncer no mundo todos os anos ocorram em pessoas obesas. Isso levanta uma questão inevitável. O que o excesso de gordura está fazendo dentro do corpo para gerar tudo isso? É exatamente isso que vamos começar a entender a partir daqui. Mas afinal, quais tipos de câncer estão ligados à obesidade? Estamos falando de tumores de esôfago, fígado, rim, mama, pâncreas, intestino grosso e endométrio, entre outros. E isso levanta uma pergunta inevitável. Por que o excesso de gordura aumenta tanto esse risco? A resposta não é simples, e é justamente isso que torna o assunto tão importante. Se gostou do conteúdo até aqui, vale a curtida no vídeo, né? Primeiro, é preciso entender algo que quase ninguém sabe. A gordura corporal não serve apenas para armazenar energia. Ela é metabolicamente ativa. Ela produz hormônios e libera substâncias inflamatórias no organismo. E o que essa inflamação constante faz? Ela cria um estado de inflamação crônica, capaz de danificar o DNA das células. Quando isso acontece, surgem células que passam a se multiplicar sem controle. Células cancerígenas, que formam tumores e podem se espalhar pelo corpo. Mas não para por aí. O tecido adiposo também aumenta a produção do hormônio estrogênio. E por que isso importa? Porque níveis elevados desse hormônio estão relacionados a cânceres hormonais, como o câncer de mama e o câncer de endométrio do útero. E existe ainda outro mecanismo pouco comentado, a resistência à insulina. A insulina é o hormônio responsável por levar a glicose do sangue para dentro das células. Na obesidade, ela passa a funcionar mal. O corpo tenta compensar produzindo cada vez mais insulina e, junto com ela, aumenta a liberação de fatores de crescimento, que estimulam a multiplicação celular. E células que se multiplicam demais podem virar tumores. Por isso, os cânceres mais associados à obesidade incluem mama, esôfago, fígado, rim, pâncreas, intestino grosso e endométrio uterino. Eles têm vários fatores de risco, e a obesidade é um deles. É exatamente esse ponto que estamos trazendo à luz neste vídeo. Mas diante de tudo isso, surge a pergunta mais importante. Existe algo que pode ser feito? A boa notícia é que sim. Perder peso reduz o risco de desenvolver esses cânceres e pode aumentar a sobrevida.
Isso pode acontecer por meio de mudanças no estilo de vida, melhora da alimentação, prática regular de atividade física, uso de medicamentos e, em casos bem indicados, cirurgia bariátrica. Quando indicada por um médico, a bariátrica não só ajuda no emagrecimento, como também atua na prevenção de vários tipos de câncer. E o primeiro passo dessa prevenção começa de forma simples: adotar um estilo de vida mais saudável. Alimentação rica em frutas, vegetais e fibras, maior consumo de água, atividade física regular, sempre com acompanhamento de profissionais de saúde. No fim das contas, a chave está nas pequenas escolhas feitas todos os dias. A nossa expectativa é que esse vídeo sirva como um alerta, para mostrar que combater a obesidade também é uma forma de combater o câncer. Se você está lutando contra o excesso de peso, procure orientação médica e nutricional e retome o controle da sua saúde. O futuro pode, e pode muito, ser mais saudável. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva para não perder os próximos vídeos.